Sábado passado foi o Dia Mundial dos Jovens Adventistas. A maioria das nossas igrejas no mundo todo celebraram o Dia Mundial dos Jovens. Mas, esta querida igreja aqui, na semana passada, ela esteve envolvida com seus adolescentes no momento a sós com Cristo. Jovens que buscaram ter uma experiência mais profunda, mais real com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. Porque eles estão entendendo de que o que eles mais precisam é de buscar o Espírito Santo. A única maneira, igreja, desta nova geração permanecer firme nesta comunidade de fé é se relacionando com Jesus, buscando o Espírito Santo. É a única maneira. E nesta manhã eles estão aqui para compartilhar conosco o que eles viveram na semana passada. Eu quero convidá-los aqui. Já estão prontos, Camilas? Vamos lá? Está todo mundo aqui? Maravilha. E aí, foi bom ou não foi bom a experiência que vocês viveram semana passada? Amém? Estão no caminho certo. A gente vai bater um papo aqui agora, tá bom? Agora nós vamos falar para a igreja. O que é que vocês viveram na semana passada? E nós queremos convidar a igreja também a viver isso, amém? Preparados? Então vamos lá. Vamos lá. Olha, um dos textos que vocês estudaram lá na semana passada, e é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Eu gosto de vários, mas este aqui é um dos que eu mais gosto, que está lá em 1 João 5,12. Quem tem um filho? Bem mais forte. Quem tem um filho? E quem não tem um filho? Não tem a vida. Agora eu gostaria que vocês falassem para nós aqui neste momento, de que forma esse texto mexeu com vocês, e quão profundo e significativo foi o aprendizado prático que este texto trouxe para vocês. Quem quer falar aí? Vamos lá. Vamos lá, gente. Todo mundo me deu o microfone aqui porque eu estou acostumada a falar. Então eu vou falar só para quebrar o gelo, tá, meninos? E vocês complementam na sequência. Foi uma experiência incrível, extraordinária para cada um de nós, porque nós chegamos lá com uma expectativa muito grande e saímos de lá com as expectativas superadas. Quando o Ellen leu pela primeira vez esse texto para nós e chamou a atenção da importância de que a gente precisava ter Jesus, por algum momento eu falava assim, mas a gente conhece Jesus, a gente está com Jesus. E quando a gente foi passando os dias, os momentos, os aprendizados, cada conversa com Jesus, a gente entendeu de fato o que era conhecer, o que era ter um relacionamento íntimo com Deus, pelo menos naqueles momentos. E foi algo tão prazeroso, tão gostoso, que a gente não quis ficar só naquele momento, a gente quis que isso fosse para outros momentos, porque a gente se sentiu tocado em vários momentos. Então a gente acordava de manhã cedo, terminava a refeição, já ia para o primeiro momento, momentos a sós, e era a cada hora uma experiência muito diferente. E cada uma delas, Deus falava com cada um de nós de uma forma diferente. Amém. Alguém mais quer falar? Eu quero ouvir os jovens agora aí, os adolescentes. E aí? O que vocês têm a falar sobre o texto? Esse texto, eu acho que ele mexeu comigo por causa que, interpretando ele, fala que a gente tem que ter um relacionamento pessoal, né, com Jesus, porque não tem como ter alguém na nossa vida sem ter relacionamento. E aí fala que nós devemos ter Jesus na nossa vida. Nós temos que ser amigos íntimos de Jesus. Amém, amém. Mas olha só, ainda falando sobre esse encontro, o propósito do encontro foi que todos os participantes desenvolvessem um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Como que você descreve essa intimidade? O que está acontecendo de diferente na sua vida que mostra para você que essa intimidade está sendo alcançada? E aí, quem quer falar? Eu acho que porque, muita gente orava, como eu posso falar, planejando já, uma oração planejada. Todo mundo falava, mas acho que agora todos aqui estão chegando em casa e quando vão orar, não estão mais falando daquele jeito, estão falando o que vem à mente, do coração. Legal, muito bem. Alguém mais? Antes não só eu, mas muitas pessoas acham que conversar com Jesus é somente pedir e agradecer e está tudo bem.
mas lá eu aprendi, e acho que muitas pessoas também aprenderam, que conversar com Jesus é você abrir o coração para Ele. Conversar com Ele não de pedir e agradecer pelo seu dia, também, mas é você conversar, ser sincero, falar com o que está acontecendo com você. E lá eu aprendi muitas coisas, foi realmente incrível. E como a Ellen falou para a gente, um dos objetivos, objetivo não, mas uma coisa que liga você a Deus é você ser sincero, abrir o coração para Ele, falar o que está acontecendo. E uma estratégia muito boa que eu gostei, que é quando você está orando e alguma coisa te distrai, é você falar o que te distraiu ou o que está vindo na sua mente. E foi muito incrível. Amém, amém. Que maravilha. Agora, queridos, me diga uma coisa aqui. Por que o relacionamento com Jesus Cristo é tão importante? Será que só estar na igreja, frequentar aí as 3 reuniões da semana já não é o suficiente? Então me explique aí. Você quer falar? Então, a base assim da nossa fé, da nossa crença, não é só exatamente pelas nossas obras, né? E a igreja, muitas vezes a gente vai à igreja, estuda a Bíblia, mas a gente não tem de verdade Jesus no nosso coração. A gente não faz Ele em primeiro lugar e não faz isso com amor. Mas para mim, relacionamento com Jesus é conversar com Ele, porque Ele é meu melhor amigo. Eu converso com Ele, conto as coisas para Ele e falo o quanto eu amo Ele. Amém, amém. Alguém mais quer falar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Responder a sua com uma pergunta. Você come somente 3 vezes por semana? Tem como, né? Não tem como. Então, o que nós aprendemos nesse acampamento é que nós precisamos nos relacionar com Jesus. É o que você mais vai ouvir aqui. E como que nós relacionamos com Jesus? Da mesma forma que eu relaciono com a minha esposa e com os meus amigos. A gente brinca, a gente dá risada, a gente conversa. E isso, eu falo por mim, eu passei mais de 30 anos na igreja fazendo a mesma oração. De manhã, obrigado, meu Deus, pela noite, me abençoe nesse dia, em nome de Jesus, amém. E à noite, obrigado, Senhor, pelo dia, me dê uma boa noite de sono, amém. Então, assim, essa transformação, esse relacionamento que a gente vai tendo com Jesus, a gente vai tendo Ele como verdadeiro, nosso verdadeiro amigo. E é isso, e isso foi o que Jesus veio fazer na terra. Ele se relacionou com as pessoas. E é o que Ele espera da gente. Ele espera se relacionar com a gente também. E que nós nos relacionamos com Ele. E por incrível que pareça, quando você está nessa relação com Jesus, é muito mais fácil vencer o inimigo, é muito mais fácil vencer os pecados, os nossos desejos carnais. Porque quando nós estamos do lado dele, a gente não precisa se esforçar para fazer nada. Acho que as coisas acontecem meio que naturalmente. Então essa é a transformação que essa rapaziada está sentindo. Somos falhos, somos pecadores, ninguém foi para lá e voltou santo de lá. Mas nós voltamos com a mente mudada. E Amém. Estamos clamando ao Espírito Santo que Ele continue incomodando o nosso coração, continue nos fazendo ter o desejo de clamar por Ele diariamente, para que nós possamos manter esse estilo de vida, manter esse relacionamento com Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão entendendo, igreja? É isso que Deus quer que a sua igreja viva, que tenhamos um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, porque Ele não é apenas o nosso perfeito substituto, o nosso Deus, o Alfa e o Ômega. Todos os títulos que Jesus recebe, Ele é tudo isso, mas Ele também é o nosso amigo. É o nosso amigo. E amigo, ele quer se relacionar, não quer? A gente não gosta de conversar com os amigos, como bem disse o irmão aqui? A gente passa horas e horas contando um monte de coisa. Jesus também quer isso de nós. Ele quer que tenhamos tempo para Ele. Queridos, estou gostando do que estou ouvindo aqui de vocês, mas vamos lá. Me diga uma coisa aqui.
Olha que interessante. Se Jesus ele sabe de todas as coisas, antes mesmo delas acontecerem, se ele já sabe tudo sobre nossa vida, por que temos tanta necessidade de conversar com ele sobre nós? E vocês aprenderam isso lá. E aí? Amigo, é o seguinte, eu aprendi lá, inclusive, que eu não era amigo de Jesus coisa nenhuma. E que eu não sabia orar coisa nenhuma. Porque o que mais a gente sabe é entrar naquelas frases mecânicas e já pronta, no período geralmente da manhã ao meio-dia, e dependendo do meio-dia, se você tiver muito, vou comer no shopping, você olha para o lado, de repente você faz não, amém, para ninguém ver que você está orando às vezes. E à noite, quando vai dormir, que mal entende que o dia passou, se teve confusão no dia, você já fala, obrigado pelo dia maravilhoso, em nome de Jesus, amém. Então, eu aprendi que ali, abrir o coração para Cristo é importantíssimo, e não que Ele nos saiba de todas as coisas e o que aconteceu na sua vida, mas Ele quer que você exercita essa relação com Ele. Isso faz... Deus é Deus, né? Deus é todo poderoso. Então, esse exercitar e contar para Cristo é bom para mim. Isso me leva mais pertinho para Ele. É um relacionamento. Quanto mais eu converso com Ele, mais intimidade eu tenho. Interessante que eu sou adventista de berço, né? E essas questões de falar com Jesus e orar para Jesus, isso é simples. Isso é falado na igreja o tempo todo. Você precisa orar para Cristo. Você precisa orar. E assim, estando lá, eu aprendi que assim, você está triste, você ora. Você está feliz, você ora. Você está emocionado, você ora. Para tudo você ora. Porque Deus, em oração, é a saída para tudo na nossa vida. No dia a dia, vai perder uma chave que causa às vezes transtorno, chega atrasado, ora para Cristo. Precisa achar qualquer coisa dentro de casa que está ali, às vezes, gera até uma discussão familiar, ora para Cristo, Ele resolve. Quando a gente começa a ter essa intimidade e vira essa chave na nossa cabeça, a gente aprende que orar para Cristo é a solução para tudo. E aí o interessante é que, durante essa semana, até o pastor mandou lá no grupo de anciões, que aí envolve a igreja. E aí tem um textozinho bem pequeno assim, ó. Porém, em meio a tudo isso, a oração não pode não ter nenhum lugar real. Almas podem ser perdidas em meio a boas obras e bons planos, da mesma forma que se perdem em caminhos malignos. A única preocupação do diabo é manter a igreja longe da oração. E assim, oração não é, por exemplo, em tal horário eu vou orar. Não tem certinho um cronograma de oração. Você pode sair de casa um dia, acontecer alguma coisa, chegar em casa e falar, Senhor, aconteceu isso, foi chato, foi sei lá o quê, fulano me falou tal coisa. Oração é uma coisa mais, como se diz, informal, isso. É uma coisa que um relacionamento entre Deus e você. Você não chega em um amigo e fala, olha, senhora, aconteceu isso, obrigado por isso, peço isso. É um relacionamento como amigo, melhor amigo, na verdade, né? É um relacionamento mais informal, mais íntimo, que a gente deve ter com Jesus. Amém. Eu entendo que quando Deus sabe todas as coisas, mas quando você fala, você se coloca na condição de pecador, expressa para Jesus o que você precisa. Porque lá foi um choque de realidade, né? Que a gente saiu de lá assim, triste e feliz. Triste por estar tanto tempo na igreja e viver com tanta formalidade e não ter um relacionamento íntimo com Deus. E feliz por ter aprendido a tempo. Amém, amém. Pode falar, amigão. Quando teve o primeiro momento para a gente conversar com Deus, eu percebi que, tipo assim, que eu não conseguia manter nenhuma conversa de 10 minutos com Deus. Aí eu percebi, como que eu vou ser íntimo de Deus, sendo que eu não consigo nem manter uma conversa de 10 minutos? Aí mais pra frente eu percebi que ser íntimo de Deus é você abrir o seu coração para Ele, ser sincero. Amém.
Assim como o Luiz, né? O Luiz passou 30 anos para descobrir algumas coisas. Eu, com 48 anos de idade, eu sempre fiz errado também. As minhas orações sempre foram palavras prontas, né? Frases prontas. Descobri que eu não posso deixar de estar conversando com Jesus nenhum segundo. Eu tenho arritmia, e quando o meu coração dá uma paradinha, eu às vezes fico com falta de ar, e dá uma escurecida. A mesma coisa, eu descobri que a mesma coisa é com Jesus. Eu tenho que estar conversando com Jesus sempre, sempre, senão eu vou ficar com falta de ar. Descobri também nesse final de semana, algo que até a Andressa compartilhou do mesmo sentimento, que nas minhas orações eu sempre achava que eu tinha que primeiro pedir perdão para Jesus, para depois Ele poder me ouvir minhas orações. E não é. No livro Caminho a Cristo fala que Jesus tem prazer de pegar nós como pecadores, como vasos defeituosos e nos transformar em vasos perfeitos. E hoje eu procuro, e o mais importante de tudo que nós aprendemos, e às vezes o mais difícil também, é você manter esse relacionamento com Jesus. Manter essa comunhão com Ele, essa conversa com Ele, de todos os dias você estar conversando com Jesus. De pedir que Jesus te mande as respostas na Bíblia, e Ele manda. Eu tenho conversado com a minha esposa, ela tem recebido respostas de Deus através da oração, e Deus confirma para ela na Bíblia, das nossas angústias. Mas isso a gente só vai ter se eu continuar com aquilo que eu comecei lá no MASC, lá no encontro, um relacionamento com Jesus, abrindo o coração a Jesus. Não só as frases prontas, né? Aqueles, que nem o Cris falou, Senhor, obrigado pelo dia, abençoa os meus amigos. Não, é abrir realmente, conversar realmente com Jesus, contar aquilo que vai no fundo do coração, aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo, mas você conta para o seu amigo Jesus. Eu também acho que, assim como o Leônidas e o Tanto falou, lá a gente tinha que orar 20 minutos, não orar, mas conversar com Deus, como amigo. E tipo, passava 5 minutos, às vezes nem 5 minutos, terminava a oração e falava, e aí, o que eu faço agora? Porque geralmente a gente não tem uma conversa, como posso falar, uma conversa com Deus. A gente fala frases prontas, assim como o Tano falou. Então, tipo, lá ensinou a gente precisa, às vezes nem é 20 minutos que a gente precisa até mais para conversar tudo e acontecer com Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, agora me diga uma coisa aqui, queridos. O que você aprendeu sobre ouvir Deus falar contigo? Que diferença isso faz em nosso viver? Veja bem, Deus falando com a gente agora. E aí? Eu no primeiro momento a sós, eu não sabia falar com Deus a sós. E a experiência que eu tive foi que Deus falou comigo. Amém, amém. Deus fala com a gente de inúmeras maneiras, né? Através da natureza. E a gente estava no meio da natureza, então era muito tranquilo a gente conseguir olhar e perceber Deus falando. Então, assim, isso aconteceu com a gente conseguiu ouvir a voz de Deus. Uma outra forma de Deus falar com a gente é pela palavra. Então, havia momentos em que a gente conseguia pegar a Bíblia e ler de uma forma diferente. Não ler um texto. A gente conseguia ler o texto e falar, Senhor, o que o Senhor está querendo falar para mim através dessa palavra? A gente entendeu que para ter intimidade com Deus, a gente precisa de tempo, de qualidade, e a gente precisa estar a sós com Deus. Então, quando a gente passa 20 minutos, a gente não consegue formular palavras, a gente não consegue relacionar com Deus, como é que eu posso dizer que eu quero viver no céu? Se eu não consigo falar com o dono desse céu? Como é que eu posso pedir e só agradecer como se fosse uma barganha com Deus, sendo que eu não consigo sequer ficar com Ele 20 minutos? É pouco tempo. Então, a gente entendeu por várias vezes que Deus estava com a gente. Ele ouvia, mesmo que às vezes a gente não se emocionasse. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu achava que para mim sentir Deus, eu precisava estar emocionada. E aí, na madrugada da vigília, eu fiquei muito incomodada, porque em momento algum emocionava. Eu ia, fazia, conversava, eu conseguia falar os 20 minutos com Deus, eu voltava, mas eu não me sentia conectada com Deus.
E no terceiro momento foi um dos mais difíceis. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu estou com medo, porque estava muito escuro, eram umas 4, 5 horas da manhã. Eu falei, eu estou com medo de cobra, com medo de bicho, eu não consigo te ouvir, eu preciso do Senhor. Então manda, a gente estava clamando pelo Espírito Santo. Eu falei, manda o teu Espírito Santo. E aí eu sentia que eu não tinha movimento. E aí eu comecei a falar, Jesus Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim. E eu falei isso por várias e várias vezes, até o momento em que eu me emocionei, entendi, voltei. E quando a gente foi para o último momento, do nada eu cheguei e eu desabei perante Deus. E eu falei coisas para eles que estavam dentro do meu coração e que eu não sabia. E aquilo estava me separando. E aí eu falei, Senhor, eu entendi. Então Deus fala conosco. Ele quer que a gente conte para Ele as coisas. Ele quer que a gente abra, porque Ele sabe. E Ele pode resolver os nossos problemas. Mas Ele precisa que a gente confie nele realmente para tirar o nosso eu, o nosso controle e depender de Deus. Amém. Uma coisa que eu achei engraçado foi que nos primeiros momentos eu comecei a conversar, aí assim perdi o assunto e eu só comecei a conversar, mas coisas paralelas. Aí quando a gente chegou na vigília, eu peguei e falei bem assim, Senhor, se o Senhor está aqui comigo, Pai, me mostre, faça alguma coisa. Aí, assim, nada aconteceu, eu falei, tudo bem, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Aí foi passando o tempo, a gente foi no primeiro, no segundo, no terceiro momento, eu ainda não sentia nada. E eu fiquei assim, meio angustiado, porque eu estava ali querendo sentir alguma coisa ou algo assim, e eu achava também que, para mim saber que Deus estava comigo, eu tinha que sentir alguma coisa. Aí eu estava lá na vigília, no último momento, eu simplesmente, assim, eu cheguei e comecei a chorar, contar várias coisas que tinha comigo, e eu fiquei assim impressionado, porque eram coisas que nem eu lembrava, que eu ficava ou coisas que eu ficava me cobrando para melhorar, e eu simplesmente cheguei lá, na hora que eu cheguei, eu ajoelhei, eu comecei a chorar, pedindo perdão por aquelas coisas, e assim, aí eu percebi que Deus realmente estava comigo, pois ali Ele mostrou que eu não preciso ficar pedindo para Ele demonstrar que Ele estava comigo, que naquele momento Ele me mostrou que Ele estava comigo, estava me acolhendo, e eu fiquei muito feliz, assim, foi algo que eu nunca tinha sentido, algo incrível. Amém. Eu teve dois momentos lá que eu senti... Em muitos momentos eu fiquei muito emocionada, mas em 2 momentos assim foram bem marcantes. O primeiro, eu estava conversando com Deus e expondo o problema de saúde da minha filha, falando sobre aquilo, e por que tanto tempo, por que tanto sofrimento. E eu estava ali me derramando aos pés de Jesus. E aí ele falou assim para mim, mas por causa dela você está aqui. E você está tendo um encontro real comigo, tendo um relacionamento íntimo, aprendendo isso. Então, assim, de certa forma, é uma bênção. Eu entendi isso. E outro momento foi quando a gente estava para vir embora já. A gente foi meditar. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu leia? Qual a passagem? E aí eu falei, qual? Aí veio Mateus. Aí eu procurei Mateus, mas qual capítulo? Aí falou o capítulo, que eu nem lembro agora. Mas a tentação de Jesus. E eu estava muito preocupada assim, eu vou voltar e vai voltar tudo normal, e aquilo é correria da vida, e os problemas, e a adversidade, e aqui está tão bom, está uma paz, então assim. E aí eu li aquela passagem e falei, o que o Senhor quer que eu entenda? Aí veio, você precisa se preparar, você precisa se conectar com Deus, assim como Jesus fazia. Jesus ele ia passar por uma tentação muito grande, e a gente vive isso, né? Todos os dias. Então, Jesus ia passar por uma tentação, então ele foi, se preparou, e ele voltou e enfrentou aquilo, e ali os anjos estavam ao redor, todos assim, prontos a ajudar, e ele venceu aquilo. Então, quando ele venceu, ele foi alimentado e tudo mais. Então, ficou para mim assim, nossa, a gente não tem que temer, né? A gente tem um Deus grande, poderoso, que pode todas as coisas, está ali disponível, e a limitação, a falta de conhecimento te faz passar por alguns sofrimentos que até desnecessários seriam se você tivesse um pouco mais de
de sabedoria, de procurar ou sei lá. Na vigília foi um momento, acho que o mais importante para mim, porque foi quando eu senti realmente o Espírito Santo tocando no meu coração. Como, né, alguns aí, nos 3 primeiros momentos eu realmente não conseguia falar, porque eu estava com medo da situação que eu estava ali, que estava escuro, tinha muito barulho, bicho, e dá aquele medinho, né? E, tipo, eu saí do local que eu estava antes para ir pro carro, que talvez eu conseguia prestar mais atenção no que eu estava falando. E no momento, né, porque eu fui pro carro, foi porque estava chovendo. E nesses 3 momentos, eu sempre interrompia e perguntava: Senhor, por que o Senhor não para a chuva? Quem sabe eu consigo prestar atenção melhor em você? E, tipo, quando eu fui pro carro e eu perguntei de novo, por causa que estava fazendo barulho, na minha cabeça, tipo, veio um verso que eu nem sabia, sabe? Simplesmente foi falado na minha cabeça, Salmos 29:3, que dizia que o Senhor fala através das águas. Amém, amém. Muito, muito lindo o que vocês estão falando aqui para nós. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Uma das frases que vocês ouviram lá no retiro foi de que os princípios ali aprendidos são fáceis, não é? São fáceis, mas olha só, são fáceis de aprender, mas difícil do que? Se praticar. É simples, mas também não é fácil na prática, não é isso? Então, quais foram as dificuldades e obstáculos que vocês tiveram ao praticar as orientações ali recebidas? Quem quer falar? A Wellen, ela falou sobre algumas coisas que distraíram. E realmente, muita gente, até eu mesmo, me distraía com o que ela falava. Algumas vezes a gente não prestava atenção em outras coisas. Quando a gente ia conversar com Deus, tipo, tava lá conversando, aí eu olhava assim o pato lá, né? Falava, aí eu esqueci, tipo, eu voltava tudo que para rever de novo. Então, era quando a gente perdia o assunto, quando dava branco, quando a gente esquecia das coisas, tudo isso nos atrapalhou um pouco. Mas no final deu tudo certo. Amém. Okay. Como você disse, parece fácil e é simples. É você conversar com Jesus. E lá nós aprendemos, por isso que ficamos em locais separados, para a gente ouvir a nossa própria voz. Aí, no princípio, falei, vai ser fácil, vou conversar. No primeiro momento, não saiu nada. Os 20 minutos em silêncio, minha cabeça, assim, vários pensamentos, eu não conseguia organizar os pensamentos para poder falar algo com Jesus. E como aqui outros irmãos disseram, a gente é adventista de berço, é simples, e por que eu não estava conseguindo? Segundo momento, tentei novamente, choro. Falei, Senhor, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender, né, estar conectado com o Senhor. E aquele dia, para mim, não tinha sido um dia muito bom. Emocionalmente, eu estava triste, um pouco deprimida. No terceiro momento, falei, Senhor, preciso de Ti, não estou conseguindo, o que eu faço? E então foi quando, pela primeira vez, eu ouvi uma voz bem clara, só me conta como está sendo o seu dia hoje. Então, eu entendi tudo. Aí começou, Senhor, ontem não foi bom, hoje está sendo melhor. E aí foi o primeiro passo dessa caminhada, que assim como nós aqui queremos continuar com esse passo, para que cada vez mais esse relacionamento com Jesus esteja tão íntimo, para que já estejamos mais perto do céu, para a gente ter noção de como vai ser lá no céu. Aqui a gente não vê face a face, a gente sente através de sentimentos, da natureza, da Bíblia, mas lá vai ser face a face. Então, eu preciso já ir me conectando desde já. Amém. Uma coisa que eu achei muito engraçada foi que, quando eu estava lá, a Wellen falou bem assim, agora a gente vai ter os momentos a sós com Cristo, mas nesse momento você não vai poder nem pedir e nem agradecer. Aí eu falei, vai ser fácil, né? Óbvio. Converso com Cristo. Cheguei lá, simplesmente não me vinha nada na mente. Aí eu falei, e o que eu vou falar? Aí eu começava a ver o rio passando e tal, eu falava, olha... ficava meio que inventando algumas coisas, mas como era inventada, não dava continuidade.
Aí depois de alguns momentos que ela foi explicando para a gente que aí ela foi instruindo a gente a ter uma relação melhor, que era a gente falar o que está vindo na mente ou inventar algum assunto assim, mas em que está acontecendo na sua vida. Na verdade, não é inventar, mas falar o que está acontecendo, como foi o seu dia. E isso me ajudou bastante, porque para quem não tinha nenhum assunto, não sabia nem o que falar, ficou simplesmente maravilhoso. E uma experiência incrível que eu tive foi que eu não, acho que eu não tinha passado nem 5, eu não conseguia passar nem uns 5 minutos orando. E lá simplesmente eu passava 20, 30 minutos assim conversando, orando, e para mim estava muito pouco. Até que aí eu fui entender que eu não tinha uma relação íntima com Deus. Eu simplesmente só conversava por conversar e achava que aquilo ali já estava bom, mas foi assim algo que eu levo agora para minha vida e que realmente é algo espetacular. Amém, glória a Deus. Talvez para muitas pessoas que estão nos ouvindo, está ouvindo e pensando assim, nossa, isso é muito difícil, nem quero isso para mim. Aconteceu com um dos jovens que estava lá nesse encontro. Ele teve um momento que nós escolhíamos alguém para orar, e esse jovem me escolheu para que ele pudesse orar comigo. E ele contou uma história assim, ele falou assim, Joel, eu nem queria ver. Eu decidi vir, depois eu falei assim, não quero ir. Até falei para minha mãe, a senhora me busca no sábado à noite, eu não quero ficar lá, não vai ser legal. E aí ele contou para mim assim, olha Joel, eu me surpreendi com isso aqui. Eu falei que ia embora no sábado à noite, mas eu não quero ir embora mais. Isso ele falou no domingo que estava acabando, né? Eu falei assim, cara, muito bom isso aqui. Eu nunca imaginei que isso seria dessa forma. Essa vigília, esses momentos de oração. E aí no carro, quando ele estava vindo embora comigo, tinha 3 jovens. E eu perguntei para eles, vem cá, gurizada, se fizermos novamente, vocês viriam? Os 3, sim, nós viríamos de novo, nós ficaríamos aqui de novo fazendo esses momentos de orações. Amém. Então, gente, é difícil vocês realmente, talvez, entender isso que a gente está falando, se vocês não viverem isso. O dia que vocês falarem assim, não, eu preciso disso para a minha vida, eu preciso viver essas experiências, vocês vão olhar com outros olhos. Amém. E a palavra de Deus, ela fala assim, que a gente precisa clamar pelo Espírito Santo, rogar. Não é uma coisa que a gente vai simplesmente pedir. Pai, manda o teu Espírito Santo que eu estou aqui, tá? Pai, manda o teu Espírito Santo que eu estou aqui. Ele diz que a gente tem que rogar. Ele diz que a gente é um ser, que a gente é carnal, que o nosso coração é ruim, é mau, que a gente não vai fazer o bem por si só, que a gente não vai buscar a Deus por si só. Então ele diz que a gente precisa rogar. E o fato da gente passar momentos, e a cada momento era como se a gente tivesse ganhado leite no primeiro dia e alimento sólido no último dia. Cada momento ir enriquecendo com informação, com uma orientação. Ora assim, fala dessa forma, conversa com Deus. A gente lia na palavra, não era alguém explicando como fazer, a gente lia e entendia que o passo vinha de Deus. Então, quando a gente começou a clamar de verdade pelo Espírito Santo, repetidamente, o Espírito Santo foi tocando a gente. E a gente achava que receber o Espírito Santo, ser batizado por ele, era sair dali emocionada, sair dali sentindo. Mas a gente entendeu, durante a semana, as bênçãos que a gente teve. Foi nítido perceber. Eu tenho um dia de trabalho muito intenso, cansativo, e eu chegava no trabalho, eu tinha um problema muito sério para resolver, e eu estava calma. Eu falava, pera, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer desse jeito, não, isso aqui é assim. Aconteceu algo muito catastrófico, gente, espera, é assim, é assado. E depois eu falei, meu Deus, eu nunca agiria assim, de forma alguma. E a gente consegue entender que é Deus, de alguma forma, nos dando um pouquinho da paz que Ele pode dar. Porque a gente quer ficar controlando as coisas, a gente quer ficar tentando, e a gente esquece que a gente não vai conseguir isso. Então, quando a gente clamou de verdade pelo Espírito Santo, Ele fez a gente sentir vontade. O querer efetuar não é nosso, ele vem de Deus. Então, uma coisa que me marcou neste acampamento foi que eu pedia, e nesse acampamento eu clamei por Deus. E Ele me fez ter vontade de estar perto dele. Eu senti falta de estar no acampamento. Eu senti falta dos 20 minutos de orar,
Nos últimos dias, quando a música tocava, eu me incomodava, que eu falava, eu queria mais 5 minutos. Jesus, eu já volto, segura um pouquinho. E isso foi tão gostoso porque a gente conseguiu ler a Bíblia a semana toda com facilidade. A gente conseguiu meditar, a gente conseguiu fazer estudo da lição, a gente conseguiu fazer um monte de coisas que são simples, mas que são difíceis no dia a dia, porque não era nossa vontade. Era realmente a gente se movendo por aquilo que a gente aprendeu e que a gente não quis parar. Se falar para qualquer um, vamos fazer uma vigília, sai todo mundo correndo, vamos fazer a vigília. Coisa que antes a gente falava, não, de madrugada, não faz sentido. Então, uma coisa que me marcou foi que eu não vou fazer nada por mim. Eu falei lá no acampamento, se tem uma coisa que eu tenho medo é de perder o céu. Então, se a gente precisa estar no céu e é uma coisa que Deus preparou com tanto amor para nós, a gente só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. A gente não vai fazer isso sozinho. E a gente precisa clamar por Ele. Um ponto importante que você falou de ouvir a voz de Deus é que quando a gente vai conversar com um amigo, não é só a gente que fala, né? O outro amigo escuta, só que aí ele responde, dá conselho e conversa com a gente. Então, eu entendi que todo momento não preciso ficar só eu falando. Aí, o que eu aprendi? Eu espero, eu não falo nada, eu fico em silêncio e ouço só a voz de Deus falando comigo, que isso vai comovendo o meu coração. E também entender que a gente precisa estar todo momento falando com Ele, não só um horário específico, mas conversando com Ele, nosso amigo, todo momento assim. E isso vai ajudar nós a ter um relacionamento íntimo com Ele. Que essa semana eu fui conversando com Ele, eu falei, Senhor, me use, que a gente tem que pedir para Ele nos usar para comover o coração das outras pessoas, né? Me use, o que eu posso fazer? Não, às vezes não é só por palavras, mas também por ações. Eu vi que uma pessoa, 3 pessoas, isso foi um dia diferente, que elas não estavam bem. Só pelo olhar eu olhei. E eu peguei um papel e anotei assim, eu falei, tá tudo bem? Pode falar comigo, pode contar comigo, qualquer coisa. E Deus está contigo e Jesus ama muito vocês. E a pessoa me agradeceu e eu vi que uma outra pessoa também ficou, ela bem quieta, um menino bem quieto, ele se emocionou. Ele é bem quietinho, mas uma coisa muito importante é a gente pedir para Deus nos usar. A gente tem esse relacionamento com Jesus, a gente não pode guardar só para a gente tem que falar ao mundo para eles terem também essa oportunidade de ter esse relacionamento incrível com Ele. Amém. Uma coisa também que eu achei muito engraçada que o Guilherme falou, que também foi muito engraçada para mim, foi que quando a gente chegou lá, sexta-feira, acho que foi no primeiro ou no segundo momento, eu falei com Deus e faltou o momento, como eu já disse. Tipo, faltou muitas coisas, faltou. Tipo, deu branco, eu não prestava atenção. Falei, cara, eu tô sem assunto para falar com o Senhor, então me ajuda que eu consiga ter algum assunto para falar com o Senhor. No sábado, à tarde, no segundo, acho que é quarto momento, eu fui lá falar e tava falando lá com Deus, eu ouvi a música, falei, não deu 20 minutos, impossível. Tipo, eu falando com Deus, eu abrindo meu coração, não tinha dado 20 minutos. A gente perguntou, a gente chegou lá, né, voltou para lá. Eu perguntei para Ellen, deu 20 minutos? Ela falou, nossa, deu ainda mais que 20 minutos, deu bem mais que 20 minutos. Então, acho que Deus ajudou todos nós a falarmos mais com Ele, sermos amigos dele. Amém. E assim, teve uma hora que me emocionei muito, que na vigília, a Ellen, ela falou que Deus fala com a gente. Assim, quando a gente pede o Espírito Santo de Deus, muitas vezes a gente não escuta Ele falando pra gente, pronto, eu te dei. Muitas vezes a gente sente alegria, ou a gente chora, a gente se emociona. E no último momento da vigília, já estava amanhecendo e a gente foi lá, no nosso momento, com a intenção de clamar, não pedir, mas clamar pelo Espírito Santo de verdade. Aí eu fui lá, me ajoelhei no lugar que a gente ficou, a todos os momentos, mesmo lugar, me ajoelhei e comecei assim, não sabia o que falar de começo. Aí eu comecei assim, a clamar realmente pelo Espírito Santo. Falei, Senhor, se o Senhor não me der o Espírito Santo, eu posso morrer já, porque eu não vou conseguir fazer mais nada, né? Aí, Deus, no final da oração, eu comecei a rir. Ri muito, muito, muito. Não foi crise de riso, mas eu comecei a chorar e a rir ao mesmo tempo, por causa que eu senti realmente alguma coisa descendo sobre mim. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque eu senti uma paz tão grande que eu não consigo explicar. Eu tinha um monte de coisa na minha cabeça, estava me preocupando, um monte de ansiedades, mas naquele momento eu senti uma paz e uma leveza, como se eu tivesse salva já. Que realmente eu senti Deus me dando para estar ao meu lado o Espírito Santo. E a partir daquele momento, eu realmente senti que durante os quase 15 anos que eu estou na igreja, que eu não sabia orar, não sabia falar com Deus,
eu nunca tinha sentido essa paz que eu senti. Eu percebi que eu precisava mais daquilo, que não era só aquele momento, que eu não queria só naquele momento ali da vigília, mas queria para toda a minha vida. É o Espírito Santo ao meu lado, porque é uma coisa maravilhosa, uma experiência que a gente não tem como explicar, porque é um sentimento incrível que não tem palavras que descrevam. Amém. E sabe, eu estou vendo vocês falando sobre a vigília, a experiência que alguns já falaram sobre, né, o que aconteceu na vigília. Alguém mais gostaria de testemunhar sobre a vigília? Eu gostaria. Como a Ju falou, é muito racional. A gente vai conversando e vai falando e você conversa com Deus assim e contando para Ele, e eu clamando e pedindo, muito racional. E teve um momento muito especial para mim, que inclusive foi no terceiro momento, que foi audível na minha mente. Ele falou: filha, eu estou te ouvindo. E isso para mim foi incrível. Eu não consegui mais orar. Eu só chorei. E a resposta que eu tenho todos os dias sentido é dentro do meu lar. A paz que eu estou vivendo dentro do meu lar, com as minhas filhas, com meu esposo. Então, assim, tem transformado. A minha conversa com Jesus tem sido muito pessoal, muito íntima. E o meu maior desejo é que cada irmão dessa igreja tenha esse momento. Se você for chamado para ir para o MASC, não perca essa oportunidade. Porque é incrível, você vai voltar transformado. Como todos disseram, eu nasci praticamente dentro da igreja. E eu nunca tinha tido essa experiência. Ele tem me dado muita paz, muita paciência, muita calma para resolver os problemas bobos do cotidiano. Coisas bobas que às vezes a gente pensa que não vai dar certo e Ele resolve para a gente. Então, o meu maior desejo hoje é que cada irmão dessa igreja tenha esse encontro pessoal com Jesus. Amém. Irmã, e a senhora está deixando aqui já um conselho extraordinário para a igreja. E eu queria ouvir mais dos demais aqui, para nós já encerrarmos. Que conselhos mais vocês querem deixar para a igreja nesta manhã, queridos? Pastor, posso falar? Irmãos, no final dos tempos, quem que irão se levantar para falar de Deus? Os jovens e as crianças, irmãos. Não combinei com vocês, vou fazer uma pergunta. Vocês levantem a mão. Quantos de vocês, quem teve uma semana difícil? Algum problema para resolver, alguma situação em casa? Quantos de vocês estão em paz? Amém. Está vendo, irmãos? Isso que é relacionar com Deus, com Jesus. Ele não prometeu nada para a gente que a gente vai ser fácil, que vai ser nada. A gente vai ter nossas dificuldades, vamos ter nossas lutas diárias, a gente vai cair, a gente vai se levantar, mas o que Ele prometeu para nós é essa paz. Eu acredito que a maioria aqui, porque a gente está se conversando bastante, estão acordando de madrugada para fazer tudo da Bíblia. Nós tivemos uma vigília essa madrugada, extraordinário. Então, assim, quando nós buscamos estar perto de Deus, cara, nossos problemas são deles. Ele resolve para a gente. Amém. Nós não precisamos nos estressar. Lógico que o nosso coração carnal, nosso desejo, o nosso cotidiano, a gente quer tentar resolver as coisas, quer fazer do nosso jeito. Mas o que nós estamos fazendo aqui é dia após dia nos livrar do nosso eu e nos encher do Espírito Santo. Então, irmãos, volto a falar, ninguém aqui está santo, ninguém é santo. Mas nós estamos buscando estar mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Amém, amém. Se amanhã ou depois vocês virem alguém de nós fraquejar, cair, faça igual nós estamos fazendo um com o outro, orando um pelos outros, conversando, mandando mensagem de apoio, que é isso que nós precisamos, nos fortalecer na fé, para um dia estarmos no céu todos juntos. Amém. Que ruim vai ser o céu se eu estiver lá, ou se outra pessoa estiver, e os nossos amigos, nossos filhos, nossos
esposa, pai, mãe não tiver. Então, acho que o nosso papel aqui é nos consagrarmos e passar essa mensagem para para o nosso próximo. Amém. Amém. Alguém mais quer falar? Quer dar um conselho para a igreja? Alguém mais? O meu testemunho é que eu falei com Deus e Ele tocou eu profundamente, e que eu orei pela minha irmã, que ela está desviada, mas que possa voltar em breve também. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmã. Em dois momentos antes de eu ir para esse acampamento, eu tive problemas bem difíceis e eu comecei a me desesperar. E aí, de certa forma, eu ouvi uma voz que falou: você tem um Deus. E aí eu pensei: nossa, eu tenho um Deus que é grande. Mas lá eu entendi a magnitude, não do Deus que eu já sabia, mas assim, do poder que Ele tem na nossa vida se a gente permitir. E durante essa semana, quando eu cheguei, algumas pessoas me procuraram e perguntaram: e aí, como que foi? Me fale no trabalho. E aí eu fui explicar para uma colega e falei assim: olha, lá a gente aprendeu a contar para Jesus tudo que a gente sente e falar das coisas bobas às complexas, todas as coisas, porque Ele está ali disponível e é a gente que limita o poder de Deus. Por exemplo, você pega tal situação, e falei do problema dela, que era bem assim simples. Se você falar para Jesus, Ele vai te ajudar. E aí, ontem ela falou: eu pedi para Jesus, ela não é adventista, eu pedi para Jesus sobre aquele problema, e lembro que você me elogiou que eu estava melhor? Eu fiquei muito feliz. E aí, eu precisava, na quinta-feira, chegar a um lugar, e eu saí, e eu marquei um horário, assim, tipo 4h15, eu tinha que estar lá 4h30, e o percurso era muito longo. Falei: Senhor, eu não consigo chegar lá a tempo. E eu dei a minha palavra que eu chegaria, mas é impossível. Mas para o Senhor não tem impossível. Então, se o Senhor puder me ajudar a chegar lá, e os carros foram abrindo, eu fui passando, eu cheguei exatamente 4h30. Então, assim, das coisas mais simples às mais complexas, Deus está ali. É só a gente se dirigir e pedir a Ele que Ele resolve. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, queridos. Olha, a minha igreja central em Cáceres, esta manhã, ela está vivendo a mesma coisa que vocês viveram. Sabiam disso? Santa Isabel também. E eu fico feliz em ver essa geração de jovens com vontade de conhecer Jesus, porque conhecer Jesus é tudo. Eu quero ler com vocês o último texto de Joel, no capítulo 2, verso 12, diz assim, até o verso 16: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, em libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, diz a palavra, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Ah, queridos, todos os grandes reavivamentos da história começaram através da oração. Quando você volta para o passado e quando você olha ali o início da igreja, onde é que estavam os apóstolos? Onde é que eles estavam? Nos últimos 10 dias eles estavam orando, clamando. E sabe o que é o extraordinário? É que nesse processo de busca, de clamor, o Espírito começou a se mover no meio deles. Sabe, jovens, houve ali arrependimento, houve unidade. Eles não eram iguais em todas as questões, porque aqui vocês são pessoas diferentes, são de famílias diferentes. E aqui alguns pontos secundários haverá divergências, porque isso é normal, isso é humano.
Mas aqui há uma unidade em propósito. Todos vocês querem conhecer Jesus dia após dia, não querem? Vocês querem o Espírito Santo? E foi isso que aconteceu com a igreja dos apóstolos. Foi isso que aconteceu com os grandes avivamentos da história. Primeiro se começa com oração, por busca, por clamor. Se você quer permanecer nessa igreja, se você quer permanecer firme até a segunda vinda de Cristo, meu irmão, se você não for um homem de oração, se você não for uma mulher de oração, você não vai permanecer firme nesta comunidade. Em algum momento você vai se afastar. Não tem como permanecermos firmes sem um relacionamento profundo com Jesus. Não tem como, não se engane. Não se engane. E eu quero perguntar nesta manhã, nesta igreja querida, abençoada, quantos aqui estão dispostos a apoiarem esses jovens a permanecerem em Cristo Jesus? Quantos? Então se coloque de pé. Mas quantos aqui desejam viver o que esses meninos e essas meninas estão vivendo? Quantos realmente querem conhecer Jesus profundamente? Quantos aqui querem caminhar com Jesus? Quantos aqui realmente querem ser amigos de Jesus? Irmãos, eu creio que já chegou o momento em que nós temos que parar de vivermos esta religião formal. Há muito formalismo. Muitos de nós acreditamos num Deus que está lá no céu, que está distante. Ele não está distante, irmãos. Nós podemos chegar ao trono da graça agora. Nós podemos nos aproximar de Cristo agora. E quando nós então passarmos a viver este relacionamento com Jesus, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vem sobre nossas vidas. Não é isso? Aí o Espírito Santo começa a vir sobre nossas vidas, irmãos. E haverá uma última geração cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, que vai sacudir essa capital. Você crê nisso? E você quer fazer parte dessa última geração? Enquanto nós estivermos cantando essa música, se você deseja, venha para frente. Venha unir-se a nós em oração aqui. Se você está cansado de viver uma religião formal, talvez você está aqui nesta manhã e se sente perdido. Você frequenta os cultos, mas nada mais mexe com você. Você já não ora mais, não lê mais a Bíblia, lição da escola sabatina então. Você quer algo novo para a sua vida? Então venha unir-se a mim e a estes jovens aqui. Porque conhecer Jesus é tudo. E nesse pacote vem o Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, venha para frente. Não há nada igual. Cante, igreja. Não há nada melhor. Adore o Espírito Santo. A que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei vinho, mais doce amor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Porque tem a presença do Espírito Santo. Tua presença. Adore ao Espírito Santo, cante para Ele. Declare, igreja.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o que nós queremos. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. E não há nada igual, não há nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A igreja. Santo Espírito, és bem-vindo. Adore a Ele, igreja. Este é o nosso desejo. Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom nós servirmos ao Senhor Jesus. Como é maravilhoso nós podermos nos relacionar com o Senhor Jesus. E é o que nós queremos. Esta igreja, nesta manhã, está tomando a decisão. Estou entendendo que é preciso mais e mais para conhecer o nosso Messias. Nesta manhã, Senhor, aprendemos aqui com estes jovens, com esses adolescentes, com esses irmãos queridos que estão aqui sentados no púlpito, que nós podemos viver um pedacinho do céu agora aqui na terra. Que nós já podemos ter Jesus agora aqui na terra, caminhando com a gente, porque quando chegar naquele grande dia, quando nós então estivermos lá, na eternidade, que maravilha!
saber que nunca mais nós iremos nos separar de Jesus, dos nossos amigos, irmãos, dos nossos familiares. Meu Deus, nesta manhã o nosso clamor é que o Espírito Santo venha sobre nossas vidas, sobre esta comunidade de fé. Há promessas em Tua palavra, que nos últimos dias o Senhor vai derramar do Teu Espírito sobre os jovens, sobre os velhos. Tua palavra diz que haverá um povo sobre essa terra cheio do Espírito Santo, que vai fazer maravilhas, e que muitos aí serão impactados na última advertência do tempo do fim, quando a luz do Evangelho, quando a verdade então brilhar, e os sinceros que estão aqui nesta cidade vão então ver Jesus em nós, o Espírito Santo agindo em nós, e eles vão querer viver também isto. É o nosso clamor nesta noite, meu Deus. Não queremos mais continuar do mesmo jeito, e é o que eu quero orar, clamar por esses jovens, meu Pai. Continue com eles, continue conduzindo eles para a eternidade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja.